Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o feudalismo e fazer a correção da atividade da semana 1 do PET 7, ok? Solta a vinheta. Como é bom estudar história, lembrar da nossa memória, e ainda mais se for com o professor Edivaldo. Beleza, pessoal, aqui a gente tem uma visão do formulário. Inicialmente vocês vão preencher aqui o campo com o seu nome completo. Eu preenchi aqui, né, o meu nome completo. Mais abaixo vocês vão marcar qual a turma a qual vocês pertencem, ok? Mais um pouco abaixo vai vir um vídeo com a correção dessa atividade, tá bom? E descendo um pouco a mais, vai vir aqui esse texto como explanação do tema feudalismo, ok? Vocês podem fazer a leitura do texto aí, descendo aqui um pouco mais abaixo. Verão aqui essas fontes complementares, tá bom? Para vocês terem um maior entendimento do assunto, que vão ser esses dois vídeos aqui, tá bom? E aí vem as atividades. Atividade 1. Encontre abaixo 4 palavras que se relacionem com o feudalismo e os povos germânicos. Pessoal, esse caça-palavras, eu coloquei aqui a imagem, tá bom, no formulário, mas não é possível fazer ele na estrutura do formulário. Então, o que eu coloquei aqui mais abaixo? Eu coloquei aqui 4 campos para vocês preencherem, tá bom? De palavras que podem ser encontradas aqui, ok? A primeira palavra que vocês vão encontrar vai ser vândalos, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá bom? Essas aqui são as 4 palavras que vocês vão encontrar nesse caça-palavras. Vândalos, suevos, ostrogodos e feudalismo, ok? Vai descendo aqui um pouco a mais. Vem a questão 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero e camponeses. Complete os campos abaixo com 3 características de cada grupo social, ok? Aqui primeiro o grupo dos servos. Primeira característica, eles eram camponeses, né? Camponeses e artesãos em geral. Depois, a segunda característica dos servos, eles trabalhavam muito, ok? E uma terceira característica dos servos, eles pagavam muitos impostos, ok? Depois, o grupo dos nobres. Primeira característica, eram guerreiros. Segunda característica, não trabalhavam. E a terceira característica, eles eram os donos das terras, ok? E por último, aqui o grupo do clero. A primeira característica era que a função desse grupo, né, a função do clero, era oferecer proteção espiritual às outras classes, ok? A segunda característica era que eles não pagavam impostos. E a terceira característica é que eles preservavam documentos antigos, ok? Muitos dos documentos que a gente tem hoje ainda sobre a antiguidade foram preservados devido à Igreja Católica, né, devido à ação do clero, ok? Aqui atividade 3. A sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de sucerania e vassalagem. Leia o texto a seguir. O contrato feudo-vassálico, de Fulbert de Chartres. Aquele que jura fidelidade ao seu senhor deve ter sempre presente na memória 6 palavras: são e salvo, seguro, honesto, útil, fácil, possível. São e salvo para que não cause qualquer prejuízo ao corpo do seu senhor. Seguro, para que não prejudique o seu senhor divulgando os seus segredos ou dos castelos que garantem a sua segurança. Honesto, para que não prejudique os direitos de justiça do seu senhor. Útil, para que não cause prejuízo aos bens do seu senhor. Fácil e possível, para que não torne difícil ao seu senhor o bem que este poderia facilmente fazer. É de justiça que o vassalo se abstenha de prejudicar o seu senhor. Mas não é assim que ele merece o seu feudo, pois não basta abster-se de fazer o mal, é preciso fazer o bem.
Importa, portanto, que, sobre seus 6 aspectos que acabam de ser indicados, forneça fielmente ao seu senhor conselho e ajuda, se quiser parecer digno do seu benefício em realizar a fidelidade que jurou. O senhor deve igualmente fazer o mesmo àquele que lhe jurou fidelidade. Se não o fizer, será com razão acusado de má-fé, tal como o vassalo que fosse visto faltar aos seus deveres, pela ação ou por simples consentimento. Seria ele culpado de perfídia e de perjúrio. Ok? E aqui vem a questão. Explique. Letra A. Quem eram os vassalos? O que nós podemos responder aqui, pessoal? Eram os que recebiam terras em troca de lealdade e proteção. Questão B. Quem eram os suceranos? O que nós podemos responder? O senhor que oferecia parte de sua terra ao vassalo, né? Então, o sucerano era o senhor da terra e o vassalo era aquele que recebia a terra em troca de lealdade e proteção, ok? E C. Como era a relação entre vassalos e suceranos? O que nós podemos responder aqui, pessoal? O sucerano oferecia ao vassalo uma parte de sua terra. Em troca desse favor, o sucerano devia se dedicar a proteger o seu senhor e sempre ser fiel a ele. E haviam cerimônias oficiais para selar esses acordos, os acordos de sucerania e vassalagem. Agora aqui a questão 4. No século XII, o religioso francês Estevão de Folgueres escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época. Os clérigos devem por todos orar, os cavaleiros sem demora devem defender e honorar, e os camponeses sofrer. Cavaleiros e cleros sem falha vivem de quem trabalha. Após ler os versos, responda: qual é a crítica feita pelo autor? O que nós podemos responder aqui, pessoal? A crítica é que os camponeses sofriam para sustentar o estilo de vida do clero e da nobreza. Ok? Questão 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Quase tudo que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete os campos abaixo com as informações que estão faltando em cada tipo de espaço que compunha os feudos. Ok? Então vamos fazer aqui o que o enunciado está pedindo. Ok? Terras comunais. O que são essas terras comunais? Todas as partes do feudo que podiam ser usadas por nobres e servos ao mesmo tempo. Por exemplo, bosques e pastos, onde poderia haver a criação de animais. Ok? Manso servil. O que seria o manso servil? Parte do feudo onde os servos produziam para o seu sustento e para pagar os vários impostos. Ok? E o manso senhorial. Parte do feudo onde a produção pertencia 100% ao senhor feudal. Beleza? Descendo aqui um pouco mais, a questão 6. Relacione de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. Ok? Então vamos lá. Sobre os impostos, sobre aquelas taxas que eram cobradas dos servos. Vamos lá. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. Essa definição corresponde ao quê? A corvéia. Ok? Tributo pago à Igreja Católica, utilizado na manutenção da capela local. Seria o que, pessoal? O dízimo, Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. Seria o que, pessoal? Seria a talha, ok? E por último, taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos do feudo. Essa aqui seria, gente, a banalidade, ok? Questão 7. Elabore uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Questão A. Feudalismo, poder e igreja. Que frase a gente pode colocar aqui? Uma frase histórica, Tem um sentido histórico que vai abranger essas 3 palavras. Podemos colocar: o feudalismo
foi um período onde o poder estava nas mãos da igreja. Ok? Questão B. Nobreza, feudo e autonomia. O que nós podemos colocar, pessoal? A nobreza era a dona dos feudos e tinha uma autonomia que os servos não tinham. Ok? E a letra C. Ruralização, Europa e agricultura. O que pode ser colocado? A ruralização da Europa durante o feudalismo trouxe o desenvolvimento da agricultura. Beleza? E a última questão aqui, a questão 8. Várias histórias sobre a sociedade medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavaleiros. Essas histórias mesclam fantasia e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Primeiro aqui, a gente pode citar Joana d'Arc. Joana d'Arc é um filme que narra a incrível história de Joana d'Arc, de 1412 a 1431. A camponesa que recebia mensagens dos santos e chegou a liderar as tropas do exército francês na Guerra dos 100 Anos, ok? Durante a Guerra dos 100 Anos. Robin Hood. Esse filme narra a lenda do herói ladrão que roubava dos ricos para dar aos pobres. O filme explica as origens do personagem, um arqueiro do exército britânico que teria servido ao rei Ricardo I. Ok? Ok, turma? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima. Valeu!